Olá, pessoal. Meu nome é Stephanie Passo e eu estarei apresentando um trabalho sobre classificação de arritmias cardíacas utilizando redes neurais profundas. Eu já apresentei um trabalho aqui no meu canal, muito parecido com esse, que é uma etapa anterior, e agora eu vou estar apresentando essa classificação, embarcando ela em um hardware limitado, né? Já estou dando aqui alguns spoilers do que vai acontecer. Bom, inicialmente vou estar contextualizando o problema da arritmia cardíaca, depois vou ter explanar os trabalhos relacionados, o modelo embarcado, como que eu fiz ele, como que foi feita a otimização dele, né? E também a aplicação desse modelo no device. Bom, primeiro, contextualização. Uh, Afinal, o que é esse problema de arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca está relacionada ao batimento cardíaco irregular do coração em decorrência do mau funcionamento dos seus sinais elétricos cardíacos. Acontece que a arritmia cardíaca pode ser detectada através do eletrocardiograma, né? Ele vai captar a frequência do coração, que na frequência nós temos a onda P, o complexo QRS e a onda T, por exemplo. E quando a onda P tiver alguma anomalia, os médicos poderão detectar que tem alguma anomalia na ativação dos átrios. Ou se não, no complexo QRS, então tem alguma anomalia ventricular, né, nos ventrículos do coração, ou se não, na onda de recuperação desses impulsos elétricos. Então, através disso, nós podemos detectar a arritmia cardíaca. Porém, muitas pessoas elas sofrem dessa doença e no Brasil, por exemplo, 1 em cada 10 pessoas possui esse tipo de arritmia cardíaca. Nos Estados Unidos, cerca de 750 mil hospitalizações ocorrem todos os anos, 175 milhões ocorrem todos os anos no mundo inteiro também. E a doença ela é uma das doenças que tem a maior taxa de mortalidade nas últimas 2 décadas. Além disso, ela pode ser potencialmente fatal se detectada em um estágio já muito avançado. Por isso, a nossa motivação é classificar a arritmia cardíaca através de reconhecimento de padrões. Esses reconhecimentos de padrões podem ser detectados com machine learning, com aprendizagem de máquina. E também o importante seria ter essa classificação e embarcá-la em dispositivos wearables ou Android para ocorrer um devido monitoramento das pessoas, né, do paciente, e quando ocorrer algum batimento cardíaco irregular, a doença já ser detectada no seu estado inicial e potencializar a recuperação do paciente. Porém, na aprendizagem de máquina e na classificação de arritmia cardíaca, nós temos alguns paradigmas e alguns desafios aí. No paradigma intrapaciente, nós temos todo um rol de pacientes, os quais nós pegamos os segmentos do batimento cardíaco deles, segmentamos e colocamos, separamos para treino e para teste. Porém, vocês podem ver, por exemplo, que o segmento azul ele está presente tanto no treino quanto no teste. Então, pacientes no treino estão presentes no teste, então isso pode gerar uma avaliação um pouco diferenciada no nosso modelo neural, caso o paciente detectado fosse totalmente novo para o nosso modelo, assim como acontece no paradigma interpaciente, em que os pacientes eles são divididos, a segmentação é feita entre pacientes, no caso, né? Então, pacientes no treino não estão presentes no teste. E, no caso, na literatura, ocorre a avaliação muito intrapaciente desses modelos neurais. Como eu disse, em trabalhos relacionados, nós podemos perceber que Moseley 2019 utilizou esse paradigma intra e interpaciente para avaliar o seu modelo neural. Porém, os outros autores não utilizaram, eles utilizaram somente o intrapaciente. Nesse trabalho que nós estaremos fazendo hoje, né, que eu estou apresentando a vocês, será utilizado o paradigma intrapaciente somente. Bom, e aqui nós temos sobre os modelo embarcado. O modelo embarcado, na nossa transferência de aprendizado, ele foi um modelo em que nós utilizamos os dados, fizemos a coleta de dados, houve a segmentação desses dados e os dados foram submetidos
para treino do modelo neural, da nossa arquitetura do modelo neural. Após essa classificação, nós vemos que tem uma caixa preta ali, né, que são os pesos. Estes pesos foram transferidos para ocorrer uma transferência de aprendizado desse modelo neural para um próximo modelo neural, para que ele conseguisse aprender tarefas da classe PTB. Perceba que o primeiro modelo neural, ele é um modelo neural multiclasse da classe MIT. E no segundo modelo neural é da classe PTB. Então, houve uma diferenciação de classificação de tarefas, mas ambas são para classificar arritmias cardíacas. Então, houve essa transferência de aprendizado no nosso modelo final para embarcar em um Android. Bom, falei um pouco sobre o MIT. O MIT ele é uma base, né, uma base de dados que ela tem 48 trechos de código de meia hora, com uma população mista de 60% de pacientes internados e 40% ambulatoriais. E ela foi coletada de 1975 a 1979. Nós temos N classes nesta base de dados, porém, foram categorizadas em 5 tipos de categoria de acordo com a Associação de Instrumentação Médica, né, que é uma associação que faz uma convenção de bases médicas para modelos neurais, justamente. Além disso, nós utilizamos a base PTB, que para a transferência do aprendizado e aprendizagem dessa nova tarefa. A base PTB ela possui 549 registros de gravações ambulatoriais, certo? Ela é uma base publicada em 2004. Ela também tem N categorias, ela tem N classes, mas foi categorizada em somente 2: infarto no miocárdio e outras. Aqui, esses dados coletados, eles foram segmentados em trechos de 10 em 10 segundos, certo? Em janelamento de 10 em 10 segundos para a submissão do modelo neural. Aqui nós podemos ver, mais ou menos, o balanceamento das nossas bases. Percebemos que a base MIT ela tem várias amostras de batimento normal e poucas amostras em relação, né, à base majoritária de segmentos com arritmia cardíaca. Já a classe PTB é um pouco diferenciada, mas também tem esse desbalanceamento aí. Aqui também nós podemos ver que esse modelo foi o modelo para a extração de características, tanto na primeira aprendizagem quanto na transferência de aprendizado. Ele recebeu o dado, né, com os pesos para poder inicializar e começar a classificar as arritmias cardíacas. Bom, nós temos aqui um input, uma convolução, max pooling, que vai reduzir a dimensionalidade, né? E também o batch normalization vai normalizar os dados da camada anterior. A função de ativação foi realizada com a ReLU. Tudo isso foi enviado para um dropout que ele era um pouco fazendo com que a nossa rede neural desaprenda um pouco a respeito das camadas anteriores. Isso é até bom, porque ele vai tirar um viés da nossa rede neural, o flatten e a camadas totalmente conectadas. Bom, agora um pouco sobre a nossa otimização do modelo. Para realizar a otimização, o modelo neural é submetido e salvo em um novo diretório. Esse diretório foi enviado para o TF Lite Converter, o qual realizou a otimização que nós solicitamos, que foi a speed, para deixar o modelo ainda mais rápido e compactado. Após isso, foram feitos alguns tratamentos e feito o download deste modelo compactado e otimizado. Nós podemos perceber que quando o download foi feito e nós enviamos para o Android, né, nós enviamos aqui o sinal correspondente ao batimento normal e ao com arritmia. Quando clicado em batimento normal, o Android vai responder, né, ou o sinal com arritmia vai responder com arritmia. Nós percebemos que a acurácia, a precisão, tanto do modelo anterior com o modelo otimizado, tiveram acurácia, precisão, especificidade e revocação iguais, né, não perdeu, mas em questão de latência, o melhor é o não otimizado, mas em questão de memória, o modelo atual ele apresenta uma memória muito mais reduzida, precisa de muito menos espaço, 5 vezes menos espaço do que o modelo anterior. É isso, obrigada pela atenção e só lhe deu glória.